Com relação à participação na Santa Missa, uma coisa que é importante eu lembrar. A participação dominical. Às vezes tem ministro que não participa da missa do domingo por uma razão não justificável, vamos dizer assim, para a gente poder discutir a questão. E chega no domingo seguinte e comunga, como se nada tivesse acontecido. Faltou a missa de domingo sem uma razão justa, você não deve comungar, segundo o normativo, procurar o sacramento da confissão. Esse problema que aqui eu vos falo. Muitos de vocês viajam. E às vezes viajam para países que às vezes não tem uma missa acessível, ou vocês não encontram, ou não sabem, enfim. O ideal é preparar a viagem, né? Saber onde tem missa, enfim, né? Prepare a viagem, para onde tem missa. Quando você viajou para um país que você não sabe onde tem uma missa com a língua, ou que você entenda, existe uma coisa estabelecida pela igreja chamada preceito prejudicado. O que é o preceito prejudicado? Quando você está num local em que você não tem uma igreja ou com idioma ou com acessibilidade para você participar da Santa Missa. O que você deve fazer? Existem os meios, as plataformas católicas que você pode ter acesso aqui no Brasil e participar da missa virtualmente. Você faz a comunhão espiritual e aí você não incorre no pecado de não cumprimento do preceito. Lembrando, nós não estamos aqui equiparando a missa presencial e a missa virtual. Você está numa situação pastoral em que você não tem condições de estar numa missa presencial. Então aqui a gente não está comparando, a gente está colocando uma vivência em que você está diante dessa vivência. O que a igreja dispõe para que você não fique na sua fé prejudicado? Chama-se preceito prejudicado. É um preceito que ele é cumprido de forma prejudicada porque você não tem como estar presencialmente, mas ele é cumprido porque está ali a sua intenção, a sua reta intenção de cumprir o preceito. Entendido isso? Entendido, mas eu tenho uma dúvida. Não é melhor que eu vá na missa mesmo que não seja na minha língua? Só que é o seguinte, você tem que entender o que está acontecendo. Mas o rito é muito parecido. O rito é o mesmo, por exemplo, você vai numa missa em alemão, você não entende alemão, então a gente está explicando isso. Você está num lugar onde você vai e a igreja está fechada. Na Europa, gente, não tem a acessibilidade que tem aqui. Aqui a gente tem missa aqui 8h30, 8 horas, 9 horas. Na Europa não é assim. É aquele horário, não tem missa 7, 10, 18, 19. Não tem. A realidade cultural da Europa é outra. Dá um horário, você não foi, às vezes tem que ir numa outra cidade, uma outra região. Então, assim, falar, assim, depende da sua dúvida, Santinha, para você, bem extremo. Então, assim, mas diante da realidade cultural da Europa, pelos lugares que eu já estive, não é nada parecido com o que está aqui não. Me corrijam se eu estiver errado. Quem já foi para outros lugares da Europa não tem essa facilidade horária que tem aqui. Então, entendendo isso, existe. A igreja é muito sábia, gente, muito é boa. Ela conduz de uma forma. Agora, cuidado com as colocações muito moralistas, porque isso às vezes tem um peso muito grande. A gente tem que ter esse discernimento. Então, estou tirando pela experiência que eu tive de Europa, do que eu analisei, do que eu perguntei as partes de horário também. Então, de repente vocês vão e tudo, lá não tem esses horários assim tão flexíveis como tem. Eu posso ir na L2, eu posso aqui na Asa Sul, eu posso aqui no. Enfim, lá realmente não tem essa flexibilidade de horário. Você pode até ir na missa, mas o preceito continua prejudicado porque você não tem a participação consciente. Entendeu? Chegou na igreja, gente. Eu queria propor aos ministros, chegar com antecedência e fazer um momento de recolhimento e entrega.
no momento que chega do seu trabalho, às vezes você chega, coloca ali, reza, entrega os seus que depois vai fazer o serviço. Né? Um dos sacerdotes que eu escutei, ele falou: o ministro chegou um pouco em cima da hora, eu falei para ele chegar mais cedo. Eu não sei quem foi, não importa quem foi, tudo é crescimento para a gente. Tudo é crescimento. Aqui não é acusação. Aqui é o momento que Jesus nos chama a ouvir e refletir e crescer. Muita fé. Fazer muito isso. Santinhos, é cuidar da vestimenta, com simplicidade, discrição, dignidade, a roupa limpa. Ia chegar aqui agora, sabe? Adivinha um ponto. A OPA, teve um ministro que viu com a OPA amarrotada. Às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes eu pego uma OPA lá dentro, não sei o que aconteceu. Não observem as OPAs para estarem devidamente numa boa organização, numa boa condição de ser usado. Observem as OPAs reservas também lá, que às vezes eu chamo alguém para servir, alguém vai servir. Se de repente está suado, está suja, a gente organizar uma forma de lavar. Gente, tá? Vamos fazer isso com carinho. É um cuidando do outro. Eu usei e falei: não, padre, eu acho melhor a gente lavar. Ok. Outra coisa também que foi uma colocação dos padres, na sacristia, conservar o ambiente de qualidade, serviço e diminuir o barulho. Então, está acontecendo também umas questões que a sacristia está sendo muito visitada. As portas, novamente, coloca aqui a questão. Eu, dentro de um ponto de vista inicial, eu não tinha tanto impedimento das pessoas entrarem, mas como eu vi que estava entrando muito, e como tem pertences ali, os objetos de vocês, eu penso que essa sacristia deveria ser um espaço reservado a ministros, liturgia e coroinha e próprio padre. Com todo respeito, às vezes você leva, dá acontecer, você levar tudo bem, existem situações, mas a gente cultivar o ambiente de organização da sacristia, onde ministros, eu vou organizar, vou participar agora das formações com os coroinhos, do treinamento, vou mudar algumas coisas com eles, para mim, já fica no cantinho deles, né? Para evitar o barulho, né? Então, essa questão também da organização da sacristia, não ficar ali fazendo barulho, tá bom? Agora isso está trancado? A gente quer a proposta também, de fechar as portas do ministro que fica com a chave. E falando em chave, eu adianto aqui, cuidado com as chaves, gente. Às vezes leva, vocês, não é por maldade. Às vezes ali você está fazendo o seu serviço, eu mesmo já levei a chave 2 vezes no grupo. Às vezes eu levei até a chave da Marisa por engano. Então assim, às vezes você leva por engano, chave do sacrário, padre sacrário. E agora tem uma chave reserva no meu quarto, no meu escritório. Senão eu deveria nem ter falado. Deveria ter falado, né? Porque vai que de repente alguém leve, aí vai, né? E se eu não estou na casa não adianta nada. Mas eu tenho uma chave reserva, no caso de algum problema específico, né? Já falei, né? Então, assim, Sabe, mas você tem de telefone? às vezes. Então assim, todo mundo vai estar mais aqui. O senhor falou de limpeza, da obra, mas por várias vezes no horário possível, no horário que colocou na noite de domingo, os coroinhas estavam com a roupa Isso aí já foi tema com eles, Santinho. muito suja. Pode ficar tranquilo. Tênis sujo. Isso aí já é isso aí já é uma música, né? Texto, vou fazer uma música. Muito bem. Cuidados litúrgicos. Em caso de queda da hóstia, recolhê-la com reverência e fazer a respectiva purificação do espaço. Conversando com o Solange também, nós vamos providenciar para os ministros um sanguíneo de purificação, para que toda missa esse sanguíneo fique à disposição do ministro. Aí a santinha vai lá com a sua âmbar, ela leva um sanguíneo. Se acontecer, ela não vai ter que parar e ir lá buscar. A gente vai providenciar então esse sanguíneo de purificação. Ele é diferente do padre, ele é um pouquinho menor. E mais, por exemplo, você já vai ter, nós vamos providenciar, e assim que ele estiver à disposição, vai ser colocado no grupo. Os sanguíneos de purificação já estão disponíveis para os ministros. Por amor. Vocês são 2 ministros me ajudando. Vocês já viram que eu sempre levo o sanguíneo? Sim. Para cá, para cá.
preparado ali se acontecer alguma coisa. Quem já serviu lá na esplanada, no Corpus Christi e na Nossa Senhora Aparecida, sabe que a orientação da arquidiocese é levar esse sanguíneo. Então, assim, essa questão da queda da hoste, então, a gente vai ter o sanguíneo de purificação, depois a gente faz um treinamento, a gente treina direitinho, tá bom? Eu consultei essa questão de autocomunhão aqui, não é apropriado, a gente pode permitir? Pode, não é apropriado a autocomunhão. Não é apropriado, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer uma mudança também, na hora de buscar a comunhão, é para buscar a comunhão após o Pai Nosso e não durante. O Pai Nosso, ele é rezado, ele não pode ser interrompido. Então, o que eu fiquei reparando? Eu perguntei aos padres, eu falei, não, eles pegam durante o Pai Nosso. Então vocês acabam quebrando a reza do Pai Nosso. Tem gente que já vai na escola. Não, então lembrando, É o nosso hábito é esse. terminou o Pai Nosso, você vai buscar o Santíssimo. Você reza o Pai Nosso. Pai Nosso está. Não. A ideia é esquece o Pai Nosso tranquilo. Somente nós vamos ter uma mudança. A missa, nem a missa, a celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, o que vai acontecer? Quando nós falamos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Como o Santíssimo está na minha capela, aí o ministro já vai, vamos começar, ele vai rezando o Pai Nosso, buscar o Santíssimo na capela. E volta na Sexta-feira da Paixão. Mas aí nós vamos treinar isso também. Pois nas demais missas, gente, o sacrário fica do lado do altar. Não tem necessidade de corrigir. Não, mas pois é, mas veja bem, o certo é rezar o Pai Nosso, você não reza o Pai Nosso. Isso, então, eu estou ensinando uma forma que salvaguarda você rezar e participar por inteiro do rito, não de forma quebrada. Entenda, está lá, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha a diferença. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos a Jesus Cristo. Você reza o Pai Nosso, atentamente. Vocês viram a diferença? Combinados. Isso. Que é isso? E como eu falei no início, realizar um momento de ação de graça também após a missa. Aconteceu um dia desse, uma pessoa, não, pai, eu quero confessar. Eu falei, não, vou fazer minha ação de graça. Deixa eu rezar minha ação, porque eles sempre vêm correndo. Eu sei as pessoas são necessidade daquela não é. Eu falei, vou fazer minha ação de graça. Faça uma ação de graça da missa que você participou, do Cristo que você recebeu. Outra coisa, às vezes o ministro, ele organiza a credência, o espaço, faz tudo direitinho e vai conversar com as pessoas lá. Fica num cantinho rezando, fica num cantinho preparando a missa, internalizando. Pois você vai ter milhões de momentos para conversar. Milhões. Não vai faltar. A gente não vai ficar depois.